Acho teu Espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Saiba, seu empenho valeu, com você o Espiritismo cresceu, no rádio real, o editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais. Nova era, digitais, net e televisão. A doutrina traz Jesus na mídia e no coração. Sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Caiba, seu empenho valeu, você o Espiritismo cresceu, no rádio, revista e jornal, o editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão, não te esquece jamais. 19h58. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade.
Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Ao vivo mais uma vez, para que a gente possa acompanhar o Pinga Fogo, edição número 17, segunda-feira, 3 de agosto de 2020. Muito boa noite, senhor Jorge Elahá Canto. Boa noite, Rubens. Boa noite a todos os que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, construindo um mundo melhor. É um prazer enorme estar mais uma vez na companhia de todos. Boa noite! Nosso carinho aos amigos da Federação Espírita de Rondônia, que gentilmente cedem esse espaço para que nós pudéssemos estar fazendo esse trabalho. O nosso carinho a todos vocês, viu, meu querido amigo? A nossa gratidão, porque a gente está junto nessa proposta, viu? Está juntinho, levar a mensagem do Consolador. Eu já passo a bola para você falar do assunto de hoje. O que a gente vai tratar hoje, Jorge? Olá, boa noite para todos. Eu escolhi para a gente conversar um pouco antes de começar os nossos trabalhos dessa noite, as nossas conversas, uma questão que é muito da hora. É indiscutível que nós estamos vivendo um momento singular na história do mundo e na história do nosso país. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista familiar. Nós estamos hoje extremamente mexidos. E exatamente pelo fato de nós estarmos nessa condição tão singular, isso exige de nós um tanto mais de esforço, para que a gente consiga fazer uma busca ainda mais acentuada das virtudes que nós já temos, para que a gente consiga compartilhar com aqueles que conosco convivem um pouco mais daquilo de bem que a gente tenha. Então, que a gente compartilhe o bem que a gente já consegue viver. Sabe, existe muita gente compartilhando ódio, existe muita gente compartilhando desamor e desequilíbrio. Não façamos parte dessa corrente. Não engrossemos a fileira daqueles que, de alguma forma, utilizam o seu saber, os seus recursos tecnológicos, as suas possibilidades de comunicação para estimular o ódio, a violência e o desamor. Usemos da possibilidade que Deus nos dotou para que a gente também seja um semeador da paz. André Luiz, na obra Agenda Cristã, nos diz: o mal não merece comentário em tempo algum. Então façamos um esforço para não comentarmos o mal, para não alimentarmos ainda mais o negativismo, o pessimismo. Se nós não temos nada de positivo para dizer, silencia, fica quieto. Mas não multipliquemos aquilo que a gente sabe que não vai trazer o bem. E assumamos o papel que nós precisamos exercer no momento singular que vivemos. Nós todos estamos convocados para viver o bem, convocados para sentir
e expressar o bem que nós já somos capazes de perceber. Não permitamos, assim, que as nossas dificuldades se sobreponham às nossas virtudes, mas ouçamos o chamamento do alto, ouçamos o momento que a gente vive e o valor das coisas que a gente já conhece e colaboremos na construção do mundo novo, na construção de um mundo melhor. Muito bem. Por isso que a gente tem como lema, vamos ajudar a construir um mundo melhor. Foi por isso que eu usei. Temos que fazer como a Web Rádio Fraternidade, ajudar a construir um mundo melhor. Nós começamos com uma pergunta muito interessante que chegou lá de Vitória da Conquista, a Luzia. E ela coloca uma questão muito interessante. Minha mãe, há quase um ano, aos 87 anos, teve um AVC. Está completamente acamada e com demência. Sinto culpa e não estou conseguindo lidar com essa culpa. Gostaria de saber como posso ajudá-la espiritualmente. Estou o tempo todo com ela. Muita paz a todos. O nome dela é? É a Luzia, lá da nossa querida Vitória da Conquista. Boa noite, Luzia. Boa noite a todos os companheiros de Vitória da Conquista que fazem um trabalho extraordinário durante a primeira semana de setembro, há mais de 60 anos. A famosa Semana Espírita de Vitória da Conquista. Então, Luzia, nós não podemos esperar que, com a quantidade de imperfeições que nós já possuímos, que a gente consiga ter o comportamento dos anjos. Então, nós podemos ter, sim, momentos de impaciência, momentos de angústia, por conta das nossas imperfeições. A gente precisa saber lidar também com as nossas próprias dificuldades, porque senão a gente vai ficar neurótico, querendo acertar sempre, e isso pode ser bem difícil para nós. Então, a primeira coisa a fazer em relação a isso é se retirar da situação no momento presente, a história apenas material, e ter um olhar espiritual da situação. Enxergar sua mãe como espírito, enxergar a aprovação como não uma aprovação para um corpo, mas uma aprovação para um espírito. Ter a leitura, como apresenta Allan Kardec no capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata da mensagem O Ponto de Vista, em que, de acordo onde você coloca o seu ponto de vista, seus problemas podem ser maiores ou menores. E ele sugere que a gente olhe de cima, porque olhando de cima, você começa a perceber que seus problemas podem não ter a grandeza que eles teriam se você olhasse de maneira muito horizontal. Então, olhar de cima, entender que é um problema de cunho espiritual, entender que existe uma equipe espiritual que se mobiliza em favor de sua mãe, entender que você tem direito a ter fragilidades e que, evidentemente, pode não ter a condição de estar o tempo todo disponível para dar o melhor de si, que era o esperado, porque às vezes a gente, pela nossa incapacidade, pode ter impaciência. E a partir do momento que você perceber isso, iniciar um processo de auto-perdão e de busca de melhoria, sem neurose. Mas procurar melhorar. Descobrir os gatilhos que faz você se aborrecer. O que lhe aborrece? É ela gritar? É ela lhe ofender? É ela exigir que você tenha uma higiene muito mais demorada? É o fato dela arranhar você quando vai cuidar dela? Ela ser agressiva e ser ingrata por conta da demência? O que é que está fazendo o gatilho da sua conduta? Então, identificando o gatilho, você se prepara contra os gatilhos, porque isso chama-se autoconhecimento, é descobrir o que é que provoca em mim o momento que eu explodo. Por que eu explodo? Então, eu passo a prestar atenção naquilo que faz eu explodir. E aí, quando a gente estiver melhor, nas momentos que a gente estiver mais sereno, conversa com ela. Principalmente quando ela estiver dormindo, porque você tem a chance de conversar
com a lucidez do espírito. E aí você conversa, pede desculpa, pede que ela esteja bem e vai fazer o processo de aproximação. Isso é muito importante que a gente faça. Esses fenômenos, eles costumam ser progressivamente... o prognóstico não é bom. Então, a gente tem que aproveitar enquanto ela tem um pouco ainda de lucidez, porque esse tempo vai passar. Então, você precisa cuidar para que você depois não tenha remorso de não ter feito tudo que poderia ter realizado. E quando isso acontecer, lembre, você deu o melhor que você podia. Talvez não fosse o ideal, mas do seu coração era o melhor que você poderia oferecer naquele momento que você estava com ela. Ok, Luzia? Uma boa noite para você. Muito bem. Nós temos uma pergunta que chegou aqui pelo YouTube, vou colocar ela aqui. O Henrique pergunta, em Mateus 18:20, diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Sendo assim, é possível fazer o evangelho no lar, sozinho? Nosso irmão Não. Henrique. Olá, Henrique. Ninguém consegue fazer o evangelho do lar sozinho. Não dá. Porque quando a gente ora, pelo menos o mentor se aproxima. Aí você já está com alguém. Seria desconsiderar as companhias espirituais que estão conosco nas horas que nós oramos. Quando a gente ora, nós atraímos uma companhia espiritual numerosa, que se cerca de nós em busca do agasalho que a prece representa. Espíritos que precisam de socorro e que utilizam-se da prece como um refrigério para as suas dores. E um segundo grupo também se aproxima. São os nossos mentores espirituais. Felizes pelo nosso momento de reflexão, que vem ainda preencher de maneira mais exata a sensação de companhia e de preenchimento que a gente sente quando está orando. De onde vem a sensação de bem-estar e de prazer, de preenchimento íntimo que a gente sente quando ora? Dos nossos amigos espirituais, que vêm até nós e nos acolhem no seu seio. Portanto, orar, fazer o evangelho, fazer o bem estando sozinho, não dá para fazer, porque o bem atrai o bem. A gente nunca está sozinho. Isso é muito bacana. O meu querido Elahá, tem mais uma pergunta que eu vou colocar aqui para a gente. Espera aí. Vamos lá. Fale para nós, a Beth perguntando, fale para nós um pouco sobre a atividade de irradiação nesses momentos onde as casas espíritas estão fechadas. Como esta atividade pode ser útil para todos nós, encarnados e desencarnados? No livro O Céu e o Inferno, existem vários casos que Allan Kardec apresenta de atendimento a entidades espirituais. Existe um caso particular de um espírito que ele está vinculado ainda ao corpo físico. Ele desencarnou, mas continua ainda atrelado ao corpo, ele não se desligou. E os espíritos, então, sugerem que o grupo que Allan Kardec participa, que era lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, comece a fazer irradiações para ajudar o companheiro. Então, eles vão promovendo esse processo progressivamente. Como se dá isso? Nós mentalizamos e a onda do nosso pensamento vai atingir o espírito distante. No livro Telas do Infinito, Bezerra de Menezes dá uma explicação de como é que se dá esse fenômeno. Ele dá o mecanismo dele. Lá em Telas do Infinito, nas Telas do Infinito, Bezerra diz o seguinte: quando alguém ora, e ora em meu nome, que evoca o meu nome, ou seja, irradia, é uma irradiação, irradia o pensamento na direção de Bezerra, ele diz: eu sinto um fremido no meu ser, algo dentro dele dá como fosse um comichão. Ele sente um fremido, e esse fremido dá a ele a sensação de que alguém pede por ele. Então ele diz a ele: eu aguço a minha percepção e eu sinto de onde vem, e aí eu vou até lá para socorrer. Então esse processo de irradiação, ele funciona como uma antena que você tem, que você vira a antena numa determinada direção.
você mentaliza determinada pessoa, você mentaliza uma casa espírita, você mentaliza um hospital ou o que quer que seja, então você colima o feixe do pensamento naquela direção. E a partir daí, as ondas do nosso pensamento, elas se agrupam, do grupo como um todo, elas vão se reunindo e vão para aquele mesmo lugar. E ao atingirem aquele lugar, elas vão promovendo o aproveitamento dessas energias pelos espíritos que estão naquele lugar. Então, a irradiação, ela tem essa capacidade. E na obra O Céu e o Inferno, ele fala que em função da nossa capacidade ainda limitada espiritual, nós, quando promovemos a irradiação, nós conseguimos fazer muita coisa. Mas quando estamos mais próximos, fazemos mais, porque a quantidade de energia ela vai se dissipando na distância, pela nossa incapacidade. Mas se nós estivermos mais próximos, a gente consegue mais. Então a gente irradia? Sim, irradia. E à medida que vai ecoando, ele vai perdendo a intensidade. Quem gosta de magnetismo da engenharia vai compreender o conceito dentro de uma ideia chamada vetor de Poynting, que é o campo magnético dividido pela área que ele abraça. Então, ele vai se dissipando com a distância. Mas se a gente faz um esforço para concentrar o nosso pensamento num ponto, a gente consegue colimar o feixe e atingir com muito mais eficiência. Então, é mais ou menos por aí que as coisas se dão nesse processo de irradiação, que acaba sendo muito útil nesse momento singular que a gente está vivendo das reuniões mediúnicas. Na falta de um instrumento melhor, na falta de outras faculdades mais próprias, esse é o que nos serve. E para aqueles que estão preocupados sobre um subatendimento dos espíritos, lembremos que o espiritismo só tem 163 anos e os espíritos são socorridos pelos espíritos desde o princípio dos tempos. Então, quando a gente não consegue socorrer, os mentores fazem. A gente faz a mediúnica para que a gente possa se sentir útil e ajudar, mas eles sozinhos são capazes de fazer. Já faziam antes da gente, né? Vamos lá. Eu queria mandar um abraço para o nosso querido Cleonaldo, lá na linda Catalão, no estado de Goiás. Com saudade aí, viu? Um abraço. Meu amigo Elahá, tem uma pergunta que chegou aqui. A gente está mesclando a pergunta no Facebook, no WhatsApp e aqui no YouTube. Chegou uma pergunta lá no nosso WhatsApp que eu vou pegar aqui agora, nesse outro aqui. Vamos lá. A Maria Márcia Barbosa, de Belo Horizonte, pergunta: se a pessoa reencarnou mulher, mudar o sexo, se transformando em homem, não seria mudar o plano reencarnatório? Qual a visão espírita sobre isso? Elahá, é com você. Olá, tudo bom, Maria? Maria Márcia, vamos lá. É muito raro acontecer daqueles que encarnam e cumprem o planejamento como um todo. Eles são tão raros que eles são conhecidos no mundo espiritual pelo nome de completistas, dada a raridade que é você encarnar na Terra e executar o planejamento que está previsto. Porque no curso da existência, nós odiamos, guardamos mágoa, cometemos crimes, fazemos uma série de bobagens, de tal sorte que é muito comum nós não cumprirmos a programação. Então, falar de que a pessoa, por conta disso, não cumpriu a programação, tem que inserir todas as demais condutas, porque elas também significam não cumprimento de uma programação espiritual, mas não significa dizer que, por não ter cumprido a programação que estava prevista, você perdeu a encarnação como um todo. O mais importante no processo da encarnação é você amar. Nós estamos numa condição espiritual tal que o avanço no campo intelectual não é mais o principal elemento a ser buscado. Nesses tempos de transição, o ponto mais nevrálgico da evolução do homem nesse momento não é o alargar do saber intelectual. O mais importante agora é vencer as nossas dificuldades morais, ou seja, amar. Então,
esse é o foco. O que quer dizer com isso é que todas as vezes que a gente deixa de amar, a gente está tropeçando. Então, essa é uma condição a mais na qual a pessoa pode estar saindo de uma programação espiritual, mas a gente sai praticamente o tempo todo. O que a gente tem que fazer é prestar atenção para não fazer das nossas vidas um hino de desamor. Porque às vezes nós achamos que nós cumprimos a lei todinha e estamos cheios de ódio, cheios de mágoa, cheios de ressentimento. Eu evocaria aqui um personagem da televisão para representar o que eu estou dizendo. Na novela Tieta, a Perpétua, frequentadora assídua da religião, não era uma pessoa recomendável do ponto de vista moral. Por quê? Porque não significa dizer que se eu cumprir tudo aquilo que os homens querem que eu faça, que eu esteja identificado com o amor de Deus. Nós temos que fazer esforço, sim, para cumprir o nosso planejamento. Sim, temos que fazer. E uma vez que a gente sai do planejamento, que isso ocorre com razoável frequência, se nós tivermos esses escorregões, que a gente lembre, o foco está no amor. Todas as vezes que a gente escorregar, que a gente lembre, eu não posso falhar, é no amor. Amar de verdade, amar dentro do coração, não ter ódio, não ter mágoa, não desejar se vingar das pessoas, reatar relações rompidas, procurar manter a paz de espírito, fazer o nosso autoconhecimento e, fundamentalmente, a nossa transformação moral. Essa é a meta da hora. Isso é o mais importante que a gente tem para buscar, porque sair do planejamento é muito mais comum do que a gente imagina. Muito bem, é o nosso pinga-fogo. Eu queria pedir desculpa lá, porque é tanto botão aqui. A gente colocou a transmissão no ar aqui e eu esqueci de pôr na rádio. Mas agora o pessoal gritou aqui, eu fui ver aqui realmente. A gente estava tocando aqui no YouTube, no Facebook, e eu pensando que estava indo para tudo quanto é lado. Aí o ouvinte, eu não estou ouvindo na rádio. Aí eu fui ver, realmente, eu tinha esquecido. Então, nossas desculpas, viu? Acontece, a gente tem que fazer o checklist e depois fazer bonitinho. Vamos lá, Larra, mais uma pergunta que chegou aqui, eu vou colocar na tela, é o nosso irmão Rogério, que pergunta o seguinte: como devemos proceder quando existe o desencarne? Deveremos aguardar um tempo para desfazer das coisas materiais do desencarnado? O Rogério, da linda cidade goiana de Itumbiara, terra da Divina. A Divina nasceu lá. Fica bem na divisa aqui com o estado de Minas Gerais, a 140 quilômetros de Uberlândia. Também não é a terra de Drummond? Agora eu fiquei em dúvida. Acho que, não sei. Eu acho. Bom, vamos lá. Sim, quando ocorre a desencarnação, é muito importante que você não detenha por tempo demasiado as coisas do outro, porque corre o risco de você criar uma espécie de museu dentro de casa. Isso não é bom. Isso não é bom por duas razões. Não é bom para nós e não é bom para o desencarnante. Por quê? Porque a gente fica imantando as coisas de energia e fica criando nesses objetos um elo que vincula o outro e promove um processo de prisão, entre aspas, das nossas mentes naqueles objetos e, consequentemente, fica, de certa forma, evocando as pessoas naquilo que os outros, ainda que desencarnaram, possuem seus vínculos. Você fica reforçando as coisas materiais. Isso aqui, isso é tão importante. Aí você não se desfaz das coisas. Então, é importante que a gente tenha esse tempo. Porém, isso não significa dizer que você tenha que abrir mão de tudo. Não, pega tudo e joga tudo fora, que isso é tudo coisa material, isso não tem valor. Não tem. Tem coisas que são muito importantes. Fotos, objetos pessoais que são importantes para a pessoa, guarda. Porque a gente não pode, de repente, fazer uma ruptura total como se nós não sentíssemos. Não, eu não sinto. Você desencarnou, perdeu o vínculo material, pegue tudo e mande. Não. Faça um crivo entre as coisas. Faça uma seleção. Se você perder um filho, bebê,
Escolhe as roupinhas que você acha que mais representa ele. Essas duas roupinhas aqui são a cara dele, sapatinho, isso é a cara dele. Você guarda esses objetos. Agora, o mais não faz sentido você guardar. É importante que a gente utilize disso para ajudar outras pessoas que não têm. E aí, com o tempo, a gente vai até aprendendo a ver que determinados objetos que a gente guardou, não desfazer disso. Você vai perceber que existem ondas de desfazimento. A gente faz uma onda de desfazimento. Depois de um tempo, a gente faz uma segunda onda de desfazimento e você vai vendo que as coisas vão perdendo um pouco aquele valor que tinham de princípio. Então, isso é natural. Em resumo, no começo, respeite sua dor. Então, mantenha ali por um momento. Depois de uma primeira onda, você doa. Você vai sentir depois uma segunda, uma terceira onda e você vai se desfazendo progressivamente. E certamente você vai me perguntar, qual o tempo para esse desfazimento? Isso vai depender muito de cada pessoa. Depende muito de cada um. No judaísmo, por exemplo, o tempo ideal para que a gente cumpra todas essas etapas é 1 ano, para que você não fique demasiadamente ligado ao seu parente que desencarnou. Mas isso é judaísmo, não é espiritismo. Para a doutrina espírita não existe um tempo específico, nenhuma obra espírita aponta um período em que, olha, a partir daqui deu 3 meses, pronto, acabou. Não, mas vá sentindo, vá percebendo, porque é natural que a gente faça um processo de mergulho no íntimo nosso e depois a gente emerge de novo, isso é natural. Então, você tem que perceber, você tem que sentir como é que você está, mas fazendo um esforço para que a gente saia do luto. A gente tem que lutar para que a gente não permaneça nessa condição demasiadamente, porque senão a gente passa a olhar muito para trás e esquece de olhar para frente. Nós temos outros familiares que precisam de nós no presente e isso exige que a gente, depois de um período de reconhecimento da perda, que a gente comece a sair do casulo e voltar para a vida que está lá fora, que está nos chamando para viver. E aí, as ondas de desfazimento vão acontecer de maneira natural. Mas isso sim precisa ser feito, não dá para segurar tudo. Agora, aguarda um pouquinho, vale a pena para a gente também ter as lembranças dos nossos entes queridos. Jorge Alahá, você está trabalhando muito ou pouco esses dias? Desde a quarentena? Muito, não está? Então, olha só essa aqui. Caro Jorge, para a correta compreensão do Evangelho, é importante a compreensão do judaísmo, porque foi para eles que Jesus falou. Então a pergunta que não se cala é: seria possível mais essa doação, um ciclo de palestras sobre a cultura judaica? Esse ciclo de palestra de cultura judaica está acontecendo nas sextas-feiras, às 21 horas. Nós estamos, eu e o Álvaro Mordecai, estudando os 10 mandamentos. Em cada dia, a gente faz meia hora de cultura judaica relacionado a cada cada semana é um mandamento. Meia hora de cultura judaica estudando as conexões da cultura judaica com aquele mandamento. Depois nós discutimos um pouco sobre uma das leis morais que tem conexão com o mandamento, porque a questão 648 diz que os 10 mandamentos estão ligados com as 10 leis morais. Fazemos uma conexão entre esses 2 elementos. E depois a gente mergulha no texto do mandamento, vendo o hebraico, vendo a tradução literal e os desdobramentos filosóficos, os desdobramentos metafóricos que ele tenha, e no final a gente faz um coroamento com a visão espírita de todas essas questões. Para você que está nos acompanhando, esse estudo também está disponível aqui no canal da Web Rádio Fraternidade, na playlist, tem uma playlist lá, que está escrito os 10 mandamentos, em que você vai poder acompanhar as edições anteriores e as edições que ainda virão pela frente, e é uma forma de você se aprofundar no assunto, e eu brinquei justamente para que o Alahá pudesse falar, está trabalhando muito, eu vi a agenda dele. Vamos lá, essa pergunta, olha, gostaria que você nos desse algumas dicas de como a doutrina espírita pode nos ajudar a vencer o medo. Não o medo irreal, mas o medo gerado por situações reais que vivemos, como a violência, a pandemia, o desemprego, a perda das pessoas queridas e etc. A Carmen
perguntando para nós, para você responder. Carmen Diva Belmont. Carmen Diva está assim, congelada, mas ela era da minha época de juventude. Carmen Diva foi minha parceira de juventude espírita, no grupo que o Alberto Almeida era o nosso coordenador. Ah, que legal. Eu acho que eu sou o retrato de Dorian Gray dela, porque ela fica sempre jovem e só eu que envelheço. Vamos lá. Carmen, o consolo que a doutrina espírita nos traz é o grande instrumento que a gente tem para que a gente consiga efetivamente utilizar desse conteúdo para mudar de vida. Como que a gente pode fazer a dinâmica da mudança das nossas existências? A partir da apropriação do conteúdo espírita nas nossas próprias vidas. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 11, existe uma mensagem extraordinária sobre o consolo espírita. Nessa mensagem, Emmanuel faz a seguinte imagem. Ele diz que o ser humano que sofre é como alguém que morasse no fundo de uma caverna escura. Ele está no fundo da caverna e a mensagem espírita é a luz que está lá fora da caverna. Então, não tem como ele acessar a luz que está lá fora se ele não se deslocar da caverna escura para a luz. Se ele se esconder no fundo da caverna, o consolo espírita não o alcança. Para que ele consiga acessar o consolo que o espiritismo oferece, ele tem que sair daqui desse fundo escuro e caminhar na direção da luz. Como? Isso se faz com uma coisa chamada transformação moral. Aí eu dou um exemplo. Imaginemos que, de repente, uma mãe chega na casa espírita em busca de consolo por conta da perda de seu filho. Sem dúvida nenhuma, uma dor inigualável. Você perder um ente querido e ser um filho. Ninguém se programa para isso. Então, ela está como se estivesse no fundo da caverna. E ela vem atrás da doutrina espírita para encontrar o consolo. Só que se ela ficar no fundo da caverna, sem fazer a mudança para ir na direção da luz, ela não vai se consolar. Por exemplo, ela vai na casa espírita e aí ela ouve a palestra, ela ouve todo o trabalho, conversa com as pessoas. No final ela diz, não me consolou em nada. Mas por quê? Porque eu quero meu filho de volta. Ninguém trouxe meu filho de volta, eu quero meu filho de volta. Então, repare, a doutrina espírita não pôde consolar porque ela ficou na mesma posição que ela estava. Como que o espiritismo consola? Ela tem que se deslocar daqui para cá. Ela tem que se mover. Como que ela se move? Ela dizer assim, mudei minha visão de vida. Entendi que meu filho era um espírito. Entendi que a morte não destruiu o que ele era. Entendi que meu filho vive e que ele, portanto, continua existindo e continua privando da minha companhia. Eu continuo tendo meu filho vivo. E como o meu filho está vivo, eu sei que, na hora que for certa, eu voltarei a encontrar com o amor da minha vida. Então, veja, ela só se consolou porque ela se deslocou de onde ela estava. Então, você pergunta, como que o espiritismo pode nos consolar diante dos medos reais? Não dos medos irreais, mas essa questão da pandemia, da violência e de todos os dramas da vida moderna que a gente tem. Como? Saindo da caverna escura. Passando a entender que somos almas imortais, que a morte não tem o poder de destruir as nossas vidas, e sabendo que todas as questões são passageiras. Entendendo que a equipe espiritual que nos tutela sabe o que se passa conosco, e quando os nossos dramas vierem, nos consolarmos na certeza de que Deus nos reserva invariavelmente o melhor. É essa fé que nos move, essa maneira de interpretar a vida, olhando tudo que nos ocorre pelo lado espiritual e não pelo lado material, entendendo a majestade do existir, o propósito da nossa vinda, a razão das nossas lágrimas. Aí eu vou dizer, agora eu entendi por que eu vim, agora eu sei por que eu estou aqui. Vai sofrer com a doença? Vai. Vai sofrer com a pandemia? Vai. Vai sofrer com as dores que o mundo possui? Vai. Todos vamos sofrer. Mas o grau de sofrimento que a gente vai experimentar, como diz Kardec,
depende do ponto de vista onde nós nos colocamos. Se eu me coloco embaixo, observando a vida apenas pelas questões materiais que ela tem, muito provavelmente eu vou sofrer mais. Mas, se eu conseguir interpretar a existência pelo lado espiritual que ela tem, nós vamos ter desdobramentos extraordinários de compreensão, que apesar das dores, apesar das lágrimas, apesar das tristezas, a gente vai conseguir se consolar e conseguir fazer um grande aproveitamento das nossas vidas, fazendo com que as nossas almas façam efetivo movimento, saindo da posição escura e indo na direção da luz. É por aí, Carmen, que as coisas vão acontecer. Muito bem. Elahá, enquanto você toma uma aguinha aí, deixa eu dar uma notícia que eu queria ter dado aqui mais cedo, na hora que a gente abriu o programa, que é sobre o nosso irmão Divaldo Franco. Talvez muita gente já esteja sabendo, né? E a Divina acabou de me lembrar aqui. Eu só preciso achar aqui da notinha, né, Divina? Ah, tá no meu WhatsApp particular, né? É tanto botão aqui que o Rubens... Ah, tá aqui. O Centro Espírita Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, informa que o médium orador espírita Divaldo Franco recebeu alta hoje, no final da manhã, mas permanece em São Paulo para retornar ao médico e fazer revisão na próxima segunda-feira. Sua volta para Salvador está prevista para a próxima segunda-feira à noite, ou terça-feira pela manhã. O pessoal agradece os corações amigos pelas preces e vibrações de saúde endereçadas ao Divaldo Franco. Salvador, 3 de agosto de 2020. Está aí, bacana a gente ter essa informação que a gente compartilha com os nossos ouvintes, os nossos internautas, ligadinhos aqui na emissora do bem, nesse nosso Pinga Fogo. Aqui tem uma pergunta que a gente vai postar aqui também, Elahá, veja essa. Senhor Jorge, tem uma dúvida quanto aos afetos entre espíritos. A tal química, ela é um processo espiritual ou da carne? Pergunta feita pela Denise Conti. Boa noite, Denise. Isso depende muito da evolução dos espíritos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, separa os espíritos em 2 grandes grupos, as almas conscientes e as almas primárias. Ele diz que as almas primárias se relacionam afetivamente com quem elas acham pela frente, elas não têm interesses emocionais, só interesses físicos, elas gostam de relações poligâmicas, a visão delas é uma visão muito terrena, e esses espíritos, ao desencarnarem, a tendência deles é que eles continuem a ter, do outro lado da vida, um comportamento afetivo muito parecido com o que eles tinham aqui. Então, almas primárias encarnadas, desencarnadas, almas primárias. Então, vão continuar se sentindo atraídos na química por aqueles que efetivamente começam a ter os mesmos ideais, os mesmos desejos, os mesmos impulsos. Então, há uma identidade. E, embora estejam desencarnados, os espíritos carregam para o mundo espiritual muito das suas emoções, dos seus interesses, dos seus vícios e das suas tendências de conduta. Resultado, desequilibrados aqui, desequilibrados do lado de lá. Agora, se somos almas conscientes, espíritos que já estamos no reverso dessa medalha e que temos relações monogâmicas e que temos o prazer da convivência, o prazer do caráter do outro para ser o nosso aconchego, essas almas desencarnando, elas têm uma tendência de fazer também do lado de lá um movimento semelhante. Elas continuam se interessando do lado de lá por pessoas que eram parecidas ou a mesma pessoa que estava do lado de cá. A química que ele está buscando não é uma química física, é uma química de identidade de propósito. Estar na companhia de quem pensa parecido, de quem é cúmplice, de quem está conosco fazendo aquilo que a gente sente prazer. Então, essa é a relação que a gente tem. Então, quando você pergunta se essa química vai terminar no mundo físico, se forem espíritos muito ligados, a tendência é que a química continue, porque ela não é somente física,
ela é da identidade de vidas, ela é do prazer da convivência. Agora, se forem químicas resultantes de processo promíscuo, de ter muitas pessoas, com aquele eu tive química, com esse não, com aquele sim, com aquele não, essa característica típica de almas primárias vai nos levar para o lado de lá do mesmo jeito, procurando parceiros da mesma forma que tínhamos do lado de cá. É o nosso Pinga Fogo, edição número 17. Vamos lá, nesse dia 3 de agosto de 2020, para mais uma pergunta. Essa veio pelo Facebook. Outro dia o professor Elahá citou que o Espiritismo é uma doutrina biblista, ou algo assim. Poderia aprofundar esse pensamento? A Oni perguntando, meu amigo. Boa noite, Oni, boa noite. Esse comentário que eu fiz é por conta de alguns grupos que a gente observa existentes dentro do movimento espírita que estudam os textos bíblicos pelo texto bíblico e não procurando a mensagem espírita que está dentro desses textos. Porque a gente não tem, nós, o Espiritismo, nós não temos a obrigação de justificar doutrinariamente tudo que está escrito nos textos religiosos, nem do texto dos hebreus, nem do texto dos cristãos, que é o chamado Novo Testamento, nem o livro dos mortos, nem o Bhagavad Gita. Não tem nenhum livro religioso que a gente diz, não, isso aqui tem que justificar isso aqui. E a Bíblia nada mais é do que o livro religioso dos hebreus. O grande problema é que Jesus nasceu entre eles, aí a gente acabou dando uma relevância danada. Mas tem obra dos vikings, tem obra dos gregos, tem muitas obras religiosas de diversos povos. E nós não somos obrigados a pegar tudo que está lá dentro, não, aqui vai ter que ter sentido isso. Você pega, por exemplo, a Torre de Babel. A Torre de Babel está no capítulo 12 da Gênesis. As pessoas se reuniram para fazer uma torre para chegar até Deus. E aí, quando Deus percebeu a vaidade dos homens em construir uma torre para chegar até ele então, confundiu os homens e nasceram os idiomas. E nunca mais a torre foi terminada. E os idiomas existem na Terra por conta disso. Tá, e aí? Eu vou explicar isso como? O mundo teve o dilúvio e depois do dilúvio, Noé desceu da arca com 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Só tinha 3. E esses 3, então, repovoaram o planeta. Mas só tem 3, a gente tem uma infinidade de etnias diferentes, só tem 3. Jafé teria gerado a pele branca, Sem gerou os semitas, que são os árabes e os judeus, e Cã, os negros. E os asiáticos, os amarelos, vieram de onde? Então, não dá para a gente pegar todos os textos religiosos e tentar dar uma justificativa para eles. Porque existem coisas que fazem parte do pensamento religioso. Eu evoco do Novo Testamento também. Nós temos passagens do Novo Testamento que a gente vai ter que fazer um malabarismo danado para poder encaixar esse texto dentro da mensagem que o Espiritismo tem. Existem passagens do Evangelho que são atribuídas a Jesus, que se a gente for pegar aquilo ao pé da letra, vai dar problema, como a expulsão dos vendilhões do templo, em que o evangelista João narra Jesus com um chicote na mão. Não diz que ele está usando, mas está com um chicote. Eu não consigo imaginar Chico Xavier expulsando o povo com um chicote na mão. Então, como que Jesus vai fazer uma coisa que, em princípio, não cabe? Se pegar as cartas de Paulo, existem muitos conceitos de Paulo que são machistas. São. A mulher que tiver dúvida, não pergunte na igreja, pergunte em casa para o seu marido. Não é legal? Então, se a gente for pegar tudo que está escrito e quiser dar uma explicação para aquilo dentro da doutrina, nós vamos perder um tempo danado. Kardec escreveu a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, não para justificar o texto bíblico. Repito, ele não fez o Evangelho para justificar o texto bíblico. Ele fez para mostrar o quão parecida era a moral do Espiritismo com a moral cristã. Olha como elas duas se parecem. Então, exatamente por conta dessa semelhança é que ele escreveu a obra. Mas isso não dá para a gente se abraçar com todos os textos. Então, quando eu falo que ela não é biblista,
É para a gente não correr o risco de ficar estudando só o texto pelo texto, o texto pelo texto, o texto pelo texto, e esquecendo. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo e ache um capítulo daquele livro em que a palavra reencarnação, imortalidade, lei de causa e efeito não apareça. Todos os capítulos, eles são efetivamente espíritas, usando como mote uma palavra ou uma frase que tem dentro do texto bíblico e dando uma leitura espírita para o texto. Mas se a gente for pegar um estudo na casa espírita que começa no texto bíblico, passa a reunião inteira no texto bíblico e termina no texto bíblico, não sei se isso é o objetivo nosso. Nós não somos fundamentalistas. E quando, só para terminar, quando a gente vê uma passagem do Evangelho ou de qualquer passagem da Bíblia, que a gente tem dúvidas, nossa, mas isso aqui está meio esquisito. Qual é a nossa referência moral? Não está no Livro dos Espíritos? Não está na terceira parte do Livro dos Espíritos? Então, a nossa referência moral está na própria obra básica. Os livros religiosos são excelentes elementos de apoio para que a gente busque as pérolas que eles possuem. Mas em toda mina existe a pérola, existe o ouro, mas tem a canga também. Então, a gente tem que aprender a fazer essa garimpagem, porque não é nosso propósito justificar todos os versículos que a Bíblia possui. Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta, essa da Maria Aparecida, lá de Saquarema. Ela pergunta o seguinte, ó, gostaria que perguntasse em um pinga-fogo o seguinte: como fica o espírito de músicos, cantores de fama, com as lembranças dos fãs e etc., que promovem grupos para não cair no esquecimento as suas obras? Pergunta feita pela Maria Aparecida, lá de Saquarema. Depende muito de que foi que esses autores, que esses escritores fizeram. Porque eu tenho certeza que Bach, Beethoven, Mozart se sentem muito felizes de ver as suas músicas sendo utilizadas ainda hoje para elevar, para melhorar ambientes, para que as pessoas se harmonizem, para que elas meditem. E por esse motivo são artistas que se sentem muito justificados no que fizeram. Pintores, escultores que deixaram obras que hoje a humanidade contempla e diz, nossa, que genialidade, como me emociono quando vejo isso. Agora, evidentemente, você vai encontrar outros autores, outros escritores, literatas, criadores de textos, escritos, romances, contos, que que estão perturbados por conta daquilo que criaram, com as músicas que evocavam sentimentos negativos. Existe um caso, acho que é no livro Ação e Reação, que conta a história de um escritor que está no mundo espiritual perturbado com os personagens que ele criou. Os personagens. Ele criava contos com os personagens e tinham tanta vida esses personagens que hoje ele se sente perturbado no mundo espiritual com os personagens que ele inventou no tempo que ele estava encarnado. Então, a nossa condição do lado de lá como artista vai depender das sementes que a gente plantou. Ser lembrado de maneira positiva pelas obras que a gente aqui deixou é sempre muito bom e agrada ao espírito. Mas se a gente deixou uma má semente, a semente do desequilíbrio, da discórdia, da promiscuidade, da violência, então, certamente, a vergonha que a gente sente e o desejo que essas coisas se apaguem vai nos incomodar profundamente. Existem espíritos que eles são retirados de mais próximo da Terra para que eles não sintam a influência que as suas ideias negativas produziram em algumas pessoas. Autores de livros que geraram muito desequilíbrio e que hoje sentem culpa pelo que fizeram, eles estão mais afastados exatamente para não se contaminarem das negatividades que eles são objeto por conta de suas obras. Vamos lá, um abraço para os nossos amigos da TV Secal, lá em Florianópolis, o Antônio Carlos, mandando um oi para todo mundo e mandando uma pergunta também. Ele pede para que você comente o seguinte: no livro Paulo e Estevão, Abigail responde a Saulo quando ele desanimado: o que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos destinos do Cristo? Ama, trabalha, espera e perdoa.
Esse é tema de um seminário sábado que vem aqui na Web Rádio Fraternidade com Rafael Lavarini, viu, gente? Mas vou pedir para o meu amigo Jorge falar também. Não, mas eu acho que essas 4 palavras, esses 4 verbos, eles já falam por si mesmo, né? Ama, espera, trabalha e perdoa é um roteiro para a gente, né? É um roteiro. Então você fazer, veja que não existe aí lamentação, olhar para trás, é para frente. Ama, ou seja, faz o que você puder. E se o outro não te reconhece, não espera, não fica remoendo, espera. Não, você semeia e deixa. Não fique cobrando que o outro te dê de troca aquilo que você fez. Ama, sai amando. E não espere retribuição. Ama e espera. Não fica na expectativa de que as pessoas venham te ser gratas. E aí, segue a vida. Trabalha, vai continuando, vai trabalhando, vai fazendo mais. A gente não pode deixar de fazer o bem porque a gente fez e não recebeu a gratidão por aquilo que a gente buscava. E por último, se nada disso der certo, se tudo aquilo que a gente fez, você amou, você esperou, você trabalhou, e nem assim deu certo, aquele por quem você se empenhou de amar, aquele que você esperou que viesse, aquele por quem você trabalhou ainda mais na tentativa de não se prender no passado, mas saiu trabalhando para criar uma nova história. Se nem assim ele vem, perdoa, avança. Porque o perdão é o maior instrumento para que a gente consiga se libertar e ser feliz. Não existe efetivamente nenhum instrumento mais poderoso para garantir um futuro feliz para nós do que o desamarrar de todas essas peias, de todos dessa canga que a gente carrega conosco, que a gente arrasta há milênios, nosso desamor, a nossa mágoa, nosso ódio, nosso ressentimento, solta isso tudo para trás e avança leve para frente. Então, vai amando, se não der, espera, deixa para Deus cuidar, mas continua trabalhando, e se nada acontecer, solta, perdoa e segue para frente. E sábado, a gente vem para assistir o seminário que vai aprofundar essa questão de maneira mais específica. Mas é um roteiro muito bom. Foi só isso. Só isso. Ama, espera, trabalha e perdoa. Ó, a Rejane, ela mandou uma perguntinha aqui que é interessante. Assim, a gente tem recebido muitas questões nessa linha, né, meu amigo Jorge? Eu não entendo por que nos casos de Alzheimer e demência, a aprovação é para o espírito. O espírito sabe, porque eu sempre achei que a aprovação era para a família. Você poderia explicar? A Rejane Alves, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, Rejane. Não, você tem razão, a aprovação é para a família também. Porque você tem que lidar, tem que lavar, tem que cuidar, exercitar a paciência, dar de comer, e o prognóstico é ruim, porque cada vez a pessoa vai perdendo mais lucidez. É diferente de uma criança que você vai alimentando. Olha, agora ela aprendeu a comer sozinha, está começando a andar, agora já fala. Esse é o contrário, a pessoa vai perdendo a capacidade. Então, é um prognóstico ruim. A parte boa é porque dá tempo para que você, que tem uma dificuldade com o familiar, desfaça o desamor. Às vezes você, na adolescência, foi agressivo com seu pai, com sua mãe, e ele volta para você com Alzheimer e você tem a chance de cuidar. Então, você tem a oportunidade de desfazer os nozinhos que ficaram para trás. Então, é uma excelente oportunidade para nós, para a gente cuidar e vencer o desamor. A prova para a família é vencer o desamor, é não fazer, ai, meu Deus, ai, mamãe, mas você conseguir realmente fazer aquilo e vencer a indiferença. Essa é a grande questão para a família, mas para o espírito também. Aí você pergunta, mas para o espírito? Sim, não é para o cérebro, é para o espírito. Porque o cérebro pode estar doente, mas a alma não está. Quando chega a hora do sono, o espírito desprende. E ele tem lucidez para entender o que se passa. Mas preso num corpo doente, ele nem consegue se expressar. Imagine que, por exemplo, você tinha uma televisão linda, maravilhosa, Smart TV, com tudo que ela tinha direito.
E aí deu uma chuva, caiu água dentro da TV, e a TV agora não pega mais a imagem está horrível, e além disso o som ficou horroroso. Então o som está ruim, a TV está toda manchada, e para piorar você ainda deu um tapa nela, ela caiu, quebrou um pedaço, trincou a tela, e aí você bota ela no local e a TV não fala mais direito. Mas isso não quer dizer que o locutor lá na origem está doente, ele está saudável. Só que quando ele transmite o sinal, o aparelho não recebe bem. O espírito está saudável, mas infelizmente o corpo não transmite o que ele quer. Então os neurônios não funcionam, então ele tenta acionar, mas não funciona. Aí você diz, mas isso é bobagem, isso não funciona. Então eu vou fazer o seguinte exercício para você, Regiane. Você sabe o que é uma letra bonita? Sabe? Então por que você não faz uma letra bonita? Pegue sua mão e faça a letra bonita. Por que você não faz? Porque você não consegue fazer. Você sabe, mas você não consegue. É assim. Eu sei como eu tenho que fazer o A para ele ficar, mas não sai. O A sai feioso, o B sai todo feinho. É assim. O espírito quer, mas não consegue acionar. A máquina está enferma. Então, provação para o espírito, sim, provação para o espírito, que permanece ligado a um corpo pelo qual ele tenta se expressar e não consegue. E nos momentos finais, quando ele já não tem mais nem condição de articular a fala, que ele já fica na cama, quase que um vegetal, que é a parte final do período do Alzheimer, são os momentos de reflexão do espírito, de preparação para a desencarnação. Existem muitas pessoas que têm um apego à vida carnal terrível, que têm pavor de desencarnar. Então, uma enfermidade de longo curso é um excelente instrumento para que a gente aprenda a se desprender. Eu lembro de minha avó, com 92 anos, que não queria desencarnar de jeito nenhum. Judia, agarrada nas coisas. E quando eu fui visitar minha avó, ela estava acamada já, quase desencarnando. E ela, no quarto dela, tinha um guarda-roupa cheio de, eu não sei como é que chama, Rubens, pedaço de tecido que a gente vai fazer uma blusa, como é que chama? Fazenda, corte? Como é que chama? Corte ou fazenda, que o pessoal costuma falar, né? Então, o armário estava cheio de cortes, cheio de fazer todo tipo de tecido, aquilo abarrotado, né? Judeu que guardava aquilo há 20, 30 anos, aquelas coisas. Aí quando eu fui visitar minha avó, aí ela na cama, já bem doente, assim, meu filho, abre o armário. Aí eu abri, aí ela disse, pega aquele ali, leva para tua esposa, para a Sâmia, que ela vai poder usar para fazer uma blusa. Eu digo, ih, vovó está muito mal, ó. A vovó está dando as coisas. Então, foi importante para ela aquele período, porque ela doou o guarda-roupa. E aí foi muito importante esse período que, aparentemente, não tinha valor nenhum. Então, mesmo quando a pessoa que está com Alzheimer, ela está como que inconsciente, o espírito está trabalhando o seu eu para se adaptar para a grande mudança, o retorno para o mundo espiritual. Prova para os dois, Rejane, tanto para o espírito que está consciente, como para a família que precisa exercitar o amor. Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, toda segunda-feira, 20 horas. Vamos para mais uma pergunta aqui. A Alzirinha Passini, lá na cidade de Machado, aqui no estado de Minas Gerais. Um abraço para você, viu? Eu acho que ela foi a primeira pessoa que entrou na live hoje, tá? Ah, então tá certo. Olha só, essa aqui veio, eu não sei se a pergunta dela tá aqui, não, tá aqui no WhatsApp, veio no WhatsApp da rádio. Jorge, sempre ouço que nós espíritas não somos cristãos. Isso muito me aborrece, pois tudo que estudamos está pautado nos ensinamentos do Cristo. Por que os católicos, e principalmente evangélicos, não nos consideram como cristãos? Alzirinha. Ok. Olá, Alzirinha, boa noite para você. Essa pergunta também fazem para mim. E eu já tenho a resposta pronta quando me dizem isso. Afinal de contas, você é cristão ou não? Eu digo, olha, depende. Se for para você, para eu ser cristão, se eu tiver que aceitar que Jesus é Deus, então eu não sou cristão. Mas se for para achar que Jesus é o mestre, aí eu sou cristão.
Se for para dizer que Jesus é o meu Salvador e que ele me lavou de todos os pecados, que eu estou livre de culpas, aí eu não sou cristão. Mas se for para dizer que ele é o Salvador do meu futuro, porque o que ele me ensina me faz com que eu faça um futuro grandioso e me liberte do meu amanhã, aí eu sou cristão. Se for para ser cristão, eu tiver que admitir que o sangue de Jesus na cruz é que me lavou e que foi o seu sacrifício na cruz que fez com que eu fosse salvo, então eu não sou cristão. Mas se for dito para mim que o que me salvou não foi a morte de Jesus, mas sua vida, seus ensinamentos que são a minha salvação, aí eu sou cristão. Então, para ser cristão, eu preciso entender que ele não é Deus, mas o Mestre. Que ele não salvou o meu passado, mas salvou o meu futuro. Que não foi seu sacrifício na cruz que me salvou, mas seus ensinamentos que são a salvação. Outro dia eu disse isso para uma amiga minha que é protestante, ela ficou assim pensando e disse, então você não é cristão, porque esses são os 3 pilares do cristianismo. Jesus é Deus, morreu na cruz para nos salvar e ele nos salvou dos nossos pecados. Se for esse o entendimento, então eu não sou. Agora, se for para entender o que está contido nos evangelhos, aí eu sou. Mas isso não deve nos incomodar, porque mais importante do que o que os outros dizem é o que nós sabemos. Maturidade é o momento no qual a opinião dos outros passa a pesar muito pouco, porque nós já temos material suficiente para decidir com acerto com as nossas próprias verdades. Então, nessas circunstâncias, Alzerinha, analise com você mesma e pense, daquilo que Jesus ensinava, isso me é importante, eu me esforço para viver o que ele ensinava, então eu sou cristão. Agora, existem muitas liturgias, muitas questões de cultos externos que são avocadas para que as pessoas se considerem cristãs, que são desnecessárias para que você diga, eu sou um seguidor da mensagem de Jesus. Só para terminar, existe muito pensamento nas igrejas cristãs que não são de Jesus, eles são de Paulo. Esses 2 últimos pensamentos são de Paulo, que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é Paulo, que seu sangue nos lavou do pecado, é Paulo. Isso está nas cartas de Paulo, não está nos evangelhos. Então acaba o pessoal sendo mais paulino do que cristão, porque eles seguem mais o que o Paulo falava do que efetivamente o que Jesus dizia. E a ideia de que Jesus era Deus, ela é um pensamento que surge en passant na Santa Ceia, quando Felipe diz a ele, mostra-nos o Pai, e diz, não sabes que eu sou o Pai, que o Pai está em mim? E aí, a partir daí, começa essa discussão que vai ser objeto de debate no Concílio de Niceia, em 325 da era cristã, quando, então, a doutrina da Trindade se estabelece dentro da igreja cristã, o que antigamente não era aceito. Muito bem, Jorge Elahá. Olha só, nós falamos que o Drummond, você lembrou que o Drummond era de Itumbiara também, né? Não, não. Os ouvintes aqui avisando aqui que ele é de Itabira, Minas Gerais, tá? É Itabira, Itumbiara, tá certo. Ele é mineiro, né? Ele é mineiro. É verdade, não. Mineiro, tá certo. De Goiás. Tem uma pergunta aqui da Graciele Salvadori, que eu vou colocar aqui na tela para a gente, olha. Devemos pôr termo às provas do próximo? A Graciele Salvadori encaminhou uma pergunta para nós, meu amigo Jorge. Boa noite, Graziele. Essa pergunta ela é tão importante, mas ela é tão importante que ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec faz esta pergunta no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Lá no finalzinho, ele coloca, deve-se pôr fim às provas do próximo? Mas eu acredito que você deve ter lido, não se convenceu, aí está chamando a pergunta para a gente debater o assunto. Então, vamos lá. Realmente, existem muitas pessoas que dizem assim, mas se o cara tinha que passar por uma prova, o cara é doente. Se eu for lá e tirar o cara da doença, tira ele da prova. Se ele está passando fome e eu vou lá e dou um pão para ele saiu da prova. Então, eu estou atrapalhando Deus. Você tem que viver de maneira que você vai se esquivando dos outros para que você não ajude. Seria essa a lógica de não pôr fim às provas do próximo. Kardec faz essa pergunta e os espíritos dizem que, olha só a resposta deles, quem sabe
Você não está no plano para ser o término da prova dele. Então, ele iria sofrer até a sua chegada. Quando você chega, a fome acaba. Quando você chega, a doença termina. Você está no plano. Você é o elemento da lei para promover o final da prova do semelhante. E aí você vai me perguntar, e quando que eu vou saber que isso é para eu fazer ou não? Livro Jesus no Lar, capítulo 33. Se for para errar, erra ajudando. Eu tinha muita dúvida sobre a questão de pessoas que me pediam esmola. É para ajudar ou não? Aí diz, olha, tem pessoas que pedem, vai usar errado, vai usar... Se for para errar, erra ajudando. É melhor você dar para quem não vai usar de maneira correta do que não dar para quem precisa. E aí, você, na hora que vai trabalhar essas questões, se vai por fim à prova do próximo ou não, analise e sinta se o que move você a não ajudar não é o desamor, não é a indiferença, não é a falta de sentimento de caridade, não é egoísmo. Porque se for, então a gente precisa se cuidar, a gente precisa trabalhar o nosso eu para que a gente vença a nossa imperfeição. E o próximo acaba sendo um instrumento para que você consiga dizer, eu não sou mais tão egoísta como eu era, eu já consigo dividir o que eu tenho. Portanto, respondendo a sua pergunta, sim. Tanto quanto nos seja possível, sem que a gente fique neurótico por conta disso, mas se você pode colocar fim às provas do próximo, sem se desequilibrar, faça. Ajude, porque você pode ser um instrumento da lei para pôr fim ao sofrimento de alguém. Vamos lá para mais uma pergunta, vamos postar ela aqui. O Edson Silveira, de Ribeirão Preto, pergunta, por que Kardec não segue a sequência apresentada por Jesus nas bem-aventuranças? Primeiro fala dos aflitos, depois dos pobres de espíritos. Edson, é o seguinte, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que está estruturada dentro de um conjunto de capítulos que responde a determinados princípios. Embora ele tenha 28 capítulos, ele está dividido em 4 partes. A primeira das partes do livro Evangelho segundo o Espiritismo, de respeito aos princípios doutrinários, não são, na verdade, estudos do comportamento humano assim, de verdade. O comportamento humano vai ficar do capítulo 7º para frente. Os 6 primeiros capítulos são princípios doutrinários. Capítulo 1, não vim destruir a lei, é para apresentar o Espiritismo diante do cristianismo e do judaísmo como as 3 revelações universais. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, vai falar de imortalidade da alma, falando do ponto de vista, da visão espiritual da vida e de uma realeza terrestre como a forma de nós entendermos a vida no mundo espiritual. Capítulo 3, são muitas moradas na casa de meu pai, é sobre evolução. Então, olha só, apresento a doutrina no primeiro, falo da imortalidade no segundo, capítulo 3º, evolução, capítulo 4 não podia ser outra coisa, reencarnação. Então, o capítulo 4 é reencarnação. Vai tratar aqui sobre ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer de novo. Capítulo 5º, bem-aventurados aflitos. Isso não é nenhuma das bem-aventuranças. Nenhuma delas é bem-aventurados aflitos. Esse capítulo 5º é o entendimento do porquê da dor na ótica da doutrina espírita. Ele ainda está aqui tratando de princípios espíritas. Capítulo 5, a leitura da dor, a interpretação da dor na ótica do espiritismo. Capítulo 6, o Cristo Consolador, que só tem esse nome no título do capítulo, porque, na verdade, o conteúdo do capítulo é o Espiritismo Consolador. Voltando àquilo que a gente estava falando de Bíblia anteriormente, é só o mote Cristo Consolador, mas ele não vai, nessa mensagem, dizer que Jesus é o grande Consolador, não. Ele diz, Jesus falou de um Consolador, e vai mostrar o Espiritismo como Consolador. Vejam como Kardec não se prende no estudo dos evangelhos, no texto pelo texto, mas ele procura fazer uma leitura o mais abrangente possível para enxergar o espiritismo nela. Depois do 6º capítulo, aí sim vai começar o estudo das virtudes. Do capítulo 7 até o capítulo 15, é só eu e o próximo. Então vem bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, amai o próximo, amar aos inimigos, honrar pai e mãe, é tudo eu e o outro.
Do capítulo 16 até o capítulo 19, sou eu e eu mesmo. Então, são capítulos que dizem respeito à minha história, eu comigo mesmo. Então, eu não vim... não podeis servir a dois senhores, sede perfeitos, a fé transporta a montanha, e muitos chamados e poucos os escolhidos, que tem a ver com a minha história, eu comigo mesmo, eu não é mais o próximo. E do capítulo 20 para trás, é eu e a causa, é só para trabalhador espírita. Então lá vai estar os trabalhadores da última hora, dai de graça o que de graça recebeis, que é sobre minha dignidade, falsos cristos e falsos profetas, pedi e obtereis. Então são mensagens mais voltadas para o movimento espírita. Em resumo, parte número 1 até o capítulo 6, os princípios espíritas. Parte 2, do 7 ao 15, eu e o próximo. Do 16 ao 19, eu comigo mesmo. E no final, do 20 para frente, eu e a causa. Então, ele começa com esse bem-aventurados aflitos, porque ele criou esse bem-aventurados aflitos. Porque a primeira das bem-aventuranças é: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muito bem, Jorge Alahá. Tem uma pergunta muito interessante aqui, feita pelo Cláudio Alves, eu vou colocar ela aqui na tela. Ele pergunta assim: qual a diferença da alma e do espírito? Lembrando que os nossos ouvintes, muitas vezes, eles não são espíritas, às vezes é a primeira vez que eles estão tendo contato com o ensinamento espírita, né? Então, boa pergunta do nosso irmão Cláudio Alves. Boa noite, Cláudio, seja muito bem-vindo. Essa pergunta que você faz, ela aparece em O Livro dos Espíritos. E Allan Kardec, nessa obra, faz a seguinte distinção: espírito é o espírito fora da matéria, o espírito desencarnado. Ele chama de alma o espírito quando está encarnado. Ou seja, nós que estamos aqui, eu, Rubens, você, somos espíritos e somos almas também. Porque somos espíritos, porque na hora que a gente desencarnar vai continuar sendo espírita. Mas nesse momento, nós somos uma alma, que é um espírito encarnado. Essa é uma conceituação que está no Livro dos Espíritos, mas o movimento espírita brasileiro não seguiu isso. Chama de alma, chama de espírito, faz uma confusão danada, e embora isso esteja dentro da obra básica, o movimento espírita não seguiu essa conceituação e chama espírito e alma do mesmo jeito, faz a maior salada, mas se você for pegar na literatura espírita o conceito real que está contido na obra de Kardec, alma é só para encarnado, espírito só para desencarnado. Muito bem, vamos lá para mais uma pergunta. A Isabel. Boa noite, eu queria saber o seguinte, olha, a Isabel quer saber como conviver com alguém que sofre influências devido ao uso constante de álcool. Como ajudar essa pessoa, Alahá? Tem que ajudar essa pessoa e ajudar você, Isabel. Porque não é só a pessoa que precisa ser ajudada, mas o grupo familiar que possui esse elemento dentro também precisa ser ajudado. Então, se você conhece uma família onde essa situação acontece, Isabel, tem que se preocupar não somente com aquele que sofre a influência, mas essa influência, ela também irradia para os outros membros do grupo familiar e que precisam também de acolhimento, precisam de socorro, porque senão a cruz pode ficar muito pesada. O que fazer, então, para ajudar as pessoas que estão nessa condição? Se esse indivíduo que faz uso frequente de álcool está numa condição que a gente poderia dizer que é uma pessoa que é alcoólatra, então seria interessante que a família participasse do Al-Anon. O Al-Anon é um grupo de autoajuda que trabalha socorrendo a família da pessoa que tem conflito com o álcool. Não é uma religião, não tem vinculação com o espiritismo, nem com doutrina nenhuma, é um grupo que trabalha em que você vai ouvir outras pessoas falando coisas semelhantes, e aí um vai ajudando o outro nesse trabalho. Então, esses grupos de autoajuda podem ser de grande valia nessas circunstâncias. Segundo ponto que pode ser buscado quando você tem uma situação de álcool dessa forma, é você procurar terapia, procurar um terapeuta para que ajude você
a fazer o trabalho de entendimento dessa realidade e até onde a gente consegue ir sem se mutilar demais na tentativa de socorrer o outro. Vale uma reunião familiar com todo mundo envolvido junto com aquele que tem o drama do alcoolismo para indagar o que ele deseja, o que ele quer, pela possibilidade de estar perdendo a família. Sabe, Isabel, você fale para esse pessoal que pode estar passando por essa situação o seguinte: às vezes, na tentativa de salvar esse que tem conflito com o alcoolismo, você perde os outros todos, que você dá tanta atenção para tirar um do buraco, que os que estão do lado de fora se perdem. Então, a gente tem que tentar tirar, mas sem esquecer os que estão do lado de cá. E aí, nessa hora, uma reunião familiar para avaliar o drama e tomar a decisão mais acertada dentro dessa circunstância é uma boa medida para que a gente faça essa questão. E um terceiro ponto fundamental é a busca da fé. Procurar a fé que melhor lhe agrada. Se católico, participe da igreja, procure seu padre, se aproxime da igreja, se aproxime para a revivescência da fé, para que você tenha força. Se protestante, procure seu pastor, frequente a igreja, ore e procure bênçãos para o seu lar. Mas se não é católico, não é protestante, ou se é, mesmo que seja, mas está em busca de uma explicação mais profunda sobre essas questões, procure a Casa Espírita. Lá você vai encontrar grupos específicos de acolhimento espiritual para atendimento dessas pessoas e vai permitir com que, através do trabalho de atendimento fraterno pelo diálogo, que está suspenso por conta da pandemia, mas deverá retornar, e as palestras de atendimento espiritual, poderá ser feito muita coisa. E aí, como quarto elemento, o culto do evangelho no lar. Orar no lar. E aí você diz, mas eu oro no lar e ele não mudou. A gente faz a oração e ele continua bebendo. Quando fazemos o evangelho, não é para que o outro pare de beber. É para que a ambiência espiritual da casa melhore. Às vezes ele vai beber o resto da vida, mas nós estaremos com mais forro moral para suportar os dramas do alcoolismo, as dificuldades do lar, e mesmo que ele traga a mesma problemática, quando eu estou melhor, eu reajo de maneira diferente, e em não sendo agressivo, eu consigo solucionar de maneira muito mais saudável conflitos que poderiam ser graves se nós não tivéssemos a serenidade que o momento precisa. Então, fazemos o evangelho no lar por ele e por nós também, para que haja uma ambiência mais saudável e a gente consiga decidir com mais acerto nessas situações. Muito bem, vamos lá. Tem uma outra pergunta interessante aqui. Vamos lá. A Márcia Miranda. Como saber se tem alguém, espírito, querendo se comunicar após o falecimento de meu esposo? Minha janela estala em algumas noites. Ele faleceu no mês de março desse ano. Foi muito rápido. Quer dizer, é a minha irmã, Márcia, está querendo saber dessa possibilidade de comunicação do espírito, se tem a ver, às vezes, alguma coisa com esses fenômenos que ela está percebendo à noite. Márcia, nós só podemos nos remeter às questões espirituais quando forem esgotadas as causas físicas. Procure alguém para saber se a janela não está estalando, que ela está para cair, porque o parafuso já está solto e a janela está balançando, está louca para ir lá para o chão. Então, a gente esgota primeiro todas as questões físicas, para depois a gente olhar as questões pelo lado espiritual, para que a gente não abrace ideias fanáticas. Mas é possível que sim, que seu familiar, que seu esposo possa estar querendo se comunicar. É mais comum essas comunicações acontecerem durante o sono. No período do sono, do sonho, é que esses nossos familiares costumam ter mais acesso. Mas se tem alguém em casa, adolescente principalmente, e que possui uma doação de fluido mais pujante, é possível que possam estar acontecendo fenômenos de efeitos físicos, em que ruídos, luzes que se acendem e que se apagam, objetos que fazem barulho durante a noite, estalidos, isso pode acontecer também. É uma outra classe de fenômenos, chamados fenômenos de efeitos físicos, que podem estar acontecendo. Independente de qualquer coisa, eu sugiro a você duas coisas. Chame alguém para dar uma olhada na janela, para ver se a janela está com algum problema ou não, e se ele está querendo se comunicar ou não, ore por ele. Vai fazer um bem danado. Se ele desencarnou em março, vale muito a pena
redobrar as orações, pedir proteção a ele, dizer que ele pode estar bem, pode ficar tranquilo, que você vai cuidar das coisas. Peça bênçãos para ele, para que os parentes desencarnados possam acolhê-lo e ele possa ser melhor recepcionado do lado de lá. Implante um evangelho do lar para que você tenha melhores energias dentro de casa e para fazer um trabalho de oração semanal que vai garantir maior equilíbrio e o atendimento. Se ele estiver por ali, os próprios mentores vão cuidar dele se for necessário. Ele pode estar realmente pedindo ajuda e a oração será o grande instrumento, porque talvez você até nem consiga ajudar, mas os mentores saberão muito bem o que fazer usando as suas energias para melhor acolhê-lo, recepcioná-lo e levá-lo para que ele possa ser tratado, assistido e retornar para casa em melhores condições para fazer o trabalho de cuidar de todos, agora numa visão diferente, como espírito que é, socorrendo irmãos que ficaram na retaguarda. A nossa internauta que está acompanhando a gente, Kátia Maria, pergunta: Elahá, o Divaldo diz que evita ir aos cemitérios. Ele vê espíritos presos em seus túmulos aos gritos. É mesmo um lugar de sofrimento? A Kátia Maria pergunta. Os cemitérios são locais de sofrimento, mas os hospitais também o são. Existem muitas pessoas que desencarnam e estão nos hospitais perdidos sem saber que já desencarnaram. Os templos religiosos também costumam ser locais com uma presença espiritual bastante complicada. E as boates, os ambientes de lazer, as casas noturnas, também possuem muita gente perturbada lá dentro. Na verdade, a média dos espíritos na Terra é bastante perturbada. Então, os nossos ambientes costumam ser realmente ambientes bastante difíceis. Então, quando o Divaldo fala que ele não vai ao cemitério, é exatamente para dizer que às vezes as pessoas querem que ele vá lá para orar e é complicado chegar num ambiente com tanta gente sofrendo, sem entender o que está acontecendo. Mas ir ao hospital, para ele, também não deve ser nada fácil. Ele deve sentir muita pressão. E nas casas noturnas, não deve ser diferente também. Então, aqueles que são médium ostensivos, eles percebem a presença dos espíritos em todos os lugares, não somente nos cemitérios, mas ali, sim, sem dúvida, é um local também onde existe muito sofrimento pela dificuldade que muitos de nós temos em deixar o corpo físico e aceitarmos o fim da existência e o início de uma outra história, porque nosso tempo na Terra teria acabado. Muito bem, gente. Nós estamos quase acabando já, né? Falta só 7 minutinhos, 8 minutinhos, para dar 1h30 de transmissão de programa. Mas eu tenho uma pergunta da nossa querida Cleia. Ela está aqui em Uberaba. Ela pergunta assim: você quer dar uma palestra, um seminário, uma jornada? Elahá, nos dê dicas de como aprender a perdoar de verdade. Sabemos que o exercício do perdão é diário. Como perdoar quem nos prejudicou muito? Como acabar com as dores que essa pessoa causou? Dá um seminário. É um jornal. Espera aí que eu vou... Ah, não. Pode falar, é com você. Essas situações, elas variam muito. Porque existem causas de sofrimento que elas são pequenas, são pequeninas contrariedades. Às vezes mal entendidos, a pessoa falou uma frase mal colocada e você arrasta uma existência todinha lembrando do que a pessoa disse. Às vezes a pessoa não fez nada para você, é você que leu que a pessoa fez coisa errada e você carrega esse peso dentro da sua alma. Às vezes são faltas que a pessoa realmente cometeu com você, mas são faltas mais veniais, mais desculpáveis. São coisas que são mais materiais, são situações que você viveu na vida física e que não necessariamente significam que aquilo foi determinante para a sua vida, mas às vezes a gente fica muito machucado, porque fez isso, e guarda aquilo uma vida inteira, quando lembra, mas lembro de fulano, em 1970, no Natal, e aí fica guardando aquelas coisas anos a fio, só sofrendo. Então existem essas situações. E existem situações, evidentemente, mais graves, né?
situações que são muito mais complexas, que têm a ver com vida, com história de vida, com o nosso próprio destino, com guinadas muito significativas na nossa existência. Então, essa segunda situação de desculpa, de perdão, são mais complexos, são mais difíceis, porque vão exigir de nós mais esforço para que você volte ao momento, às vezes, do trauma, para que você retorne ao momento em que você sofreu o machucamento, a perda de um filho, uma violência, uma agressão qualquer que você tenha sentido, e aí você voltar a esse momento é bastante doloroso. Então, vai exigir mais esforço. Então, eu sugiro que a gente comece exercitando pelas questões que são menores, para a gente ganhar musculatura espiritual, para depois enfrentar os perdões mais difíceis. Existem os perdões que são mais fáceis. Então, a gente quer colocar tudo no mesmo cesto e torna difícil de fazer esse trabalho terapêutico. Então, comece aprendendo a perdoar as faltas menores, exercitando para desculpar, não guardar tanta mágoa, não ficar remoendo coisas de pessoas que, de repente, nem fizeram nada tão significativo para nós. Uma vez eu vi um psicólogo dando uma dica do que é grave e do que não é grave. A dica prática dele era a seguinte: se alguém fez alguma coisa ou aconteceu alguma coisa com você e você se aborreceu, você quer saber se ela é grave ou não? Pare e pense, daqui a 1 ano isso vai ser relevante ou não? Se não for, perca tempo com isso. Então você diz assim: mexeram na minha camisa, deixei minha camisa aqui, aí pronto, aí faz uma confusão porque aquela camisa foi mexida. Aí eu pergunto, daqui a 1 ano, isso é importante? Se não for, então não se desgaste com isso. Então, essas coisas que não duram 1 ano, começa a fazer exercício para não guardar isso, porque isso é descarga de adrenalina, isso é mágoa, isso é ódio. A gente não dorme, tem palpitação, tem uma série de conflitos do ponto de vista físico, tem dramas do ponto de vista espiritual, das companhias que a gente arruma. E o problema do não perdão é a possibilidade de a gente reencarnar perto das pessoas que a gente tem raiva. Isso que é a pior parte da história. Então, fazer um exercício primeiro desses perdões menores pode ser a grande estratégia para a gente ir percebendo que nós somos sim capazes de perdoar. E na medida que esses forem sendo resolvidos, a gente vai começando a enfrentar mares de ondas maiores. A gente vai vencendo as marolinhas e depois vai se aventurando a vencer ondas mais altas e vai conseguindo trabalhar isso. E dentre esses muitos que a gente faz o processo de perdoar, não esqueçamos de nós próprios. Perdoar as nossas próprias histórias, nossas próprias decisões equivocadas nos tempos de juventude, que às vezes nos perturbam a existência inteira. Acolha a criança espiritual que você é e perdoe a você mesmo. Dê uma chance de você fazer uma história nova. Perdoe sua história mal resolvida e diga: esse que cometeu não sou mais eu. Então eu vou perdoar esse meu eu mais novo, porque ele não sabia o que estava fazendo. E eu tenho que andar para frente. Eu não posso arrastar toda essa história o tempo todo por conta de algo que eu já nem faria mais no dia de hoje. Então a gente começa perdoando as coisas menores e a nós mesmos, para deixar para amanhã os conflitos mais graves e são mais difíceis de perdoar. Esse é o nosso Pinga Fogo. Eu queria mandar um abraço para os nossos queridos Antônio e Claudina, aqui da série Espírita Vinha de Luz, a casa espírita que a gente frequenta aqui em Uberlândia, com os trabalhos suspensos, estão lá assistindo a gente. Um abraço para vocês, gratidão pela amizade, pelo companheirismo. Elarra, tem muitas perguntas aqui, muita coisa bacana, mas a gente tem um tempo, né? Era 1 hora, a gente já está fazendo a live em 1h30. Daqui a pouco a gente está fazendo em 2 horas. Porque o que tem de pergunta aqui, 2 horas é pouco. Mas é bacana, a gente vai aos poucos. Na próxima semana você tenta mandar a pergunta novamente. Tem uma pergunta aqui que eu vou comentar, porque eu já estou organizando, a gente está organizando com o Elarra um seminário. É sobre Maria de Magdala. E
Então, mas aí o Olahá vai falar. Essa live, esse vai ser ultra mega power especial. Vai ser Nem mesmo, vou viu? dizer por quê, mas ela vai ser É segredo ainda, mas a gente segredo. até a data já está marcada na agenda do nosso querido Elahá. Vai ser muito bacana, vai ser num sábado de manhã, então, assim, de 10 ao meio-dia, vai valer a pena para a gente poder falar sobre Maria de Magdala, um seminário exclusivo sobre esse assunto. Mas a Sim. gente vai chegando ao final e eu queria deixar a palavra com você e aquela prece final que todo mundo espera. Com palavras finais daquilo que a gente discutiu hoje, de tudo que a gente teve a chance de ouvir, de ver, eu acho que fica para nós a reflexão da importância desse conhecimento para a solução das nossas dificuldades. Sabe? O quão é valioso ter esse conhecimento nas nossas mãos. O como ele pode ser determinante para o nosso futuro. O quanto eu posso mudar a minha vida a partir do momento em que eu descubro que eu sou uma alma imortal, que eu sou um espírito que viaja pelo tempo. A partir do momento que eu descubro que tem um propósito para a minha existência e que Deus está cuidando de mim de maneira desvelada e que apesar de eu entender que aquilo que se passa comigo muitas vezes são dores, são oportunidades para que eu mostre para mim mesmo que eu sou capaz de ser melhor a cada dia. Então, todo esse conhecimento ele tem um grande objetivo, que é dar a nós a força que talvez ainda esteja nos faltando para que a gente faça a mudança necessária nas nossas vidas. Façamos, portanto, esse compromisso conosco mesmo, de tentar introduzir nas nossas existências as verdades que o Espiritismo nos apresenta, para que a gente possa realmente agradecer de maneira prática a chegada dessa mensagem nas nossas mãos. Façamos isso e transformemos as nossas vidas, libertando efetivamente as nossas almas de tudo que nos impede de sermos verdadeiramente felizes. Então, essa gratidão que a gente tem a Deus por tudo que Ele nos concede, ela não pode passar despercebida. E por isso a gente vai orar para agradecer por esses momentos extraordinários que Deus nos concede. Querido Senhor das nossas vidas, nesse momento singular das nossas existências, em que diante das nossas dores profundas e das nossas angústias, Tu compareces nas nossas vidas, oferecendo para nós a oportunidade de lermos a existência pelos olhos do Espírito. Ofereces a cada um de nós a oportunidade de contemplarmos as nossas vidas, percebendo a Tua presença divina por trás de todas as nossas ocorrências, por trás das nossas alegrias e das nossas tristezas. A Tua sagrada presença em nossos momentos de aprendizado, nas nossas vitórias morais e nas nossas fragilidades e nas nossas quedas. Sabemos que Tu não nos julgas, que Tu não nos condenas, porque sabes que somos capazes de vencer as nossas fragilidades. Porque sabes, Senhor, que somos perfectíveis e que em nós reside a plena capacidade de superarmos a pequenez que ainda domina os nossos corações. E é por isso, Senhor, pela aposta que Tu fazes de que nós nos tornemos capazes de sermos verdadeiramente almas libertas, é que nós comparecemos à Tua presença diante de Ti,
para te pedir absolutamente nada mais, porque tu nos concedeste o mais extraordinário dos tesouros que poderia nos dar. Não existe tesouro na terra. Não existe riqueza do mundo que possa suplantar o que significa o que tu nos deste. Ofereceste para nós o tesouro mais extraordinário que poderias nos dar, porque concedeste a cada um de nós a bússola da alma, para que nós pudéssemos acender a lâmpada interior dos nossos corações. E consultando a bússola que tu nos concedeste, podermos encontrar o caminho ideal para nos desembaraçarmos do cipoal ao qual nós mesmos nos prendemos. Obrigado, Senhor da vida, por haveres nos dado essa gema preciosa que é o conhecimento que o Espiritismo nos traz. A chance de relermos tudo pela ótica do Espírito. A chance de entendermos o teu amor derramado por sobre todas as coisas. Nada a te pedir, só para te agradecer. Só te agradecer e reafirmar o propósito de que nós queremos corresponder a isso. Queremos devolver de alguma forma esse investimento que tu fizeste nas nossas almas, retirando as vendas dos nossos olhos e nos mostrando a realidade do existir, ainda na carne. Por todas essas coisas, nós te bendizemos, Senhor, e te agradecemos do fundo, mas do fundo das nossas almas, para te dizer como espíritos que somos, não como pessoas, mas como espíritos viajantes no tempo, nos múltiplos milênios que já tivemos a chance, nas múltiplas vezes que voltamos à Terra, nas múltiplas oportunidades de tantas e tantas encarnações. Comparecemos diante de ti apenas para te dizer muito, mas muito obrigado, Senhor, por libertares os nossos corações e nos dares a chance de sermos verdadeiramente felizes. Por todas essas coisas, recebe a nossa mais profunda gratidão e protege assim, Senhor, não somente a nós, mas a todos os teus filhos sobre a face da terra. Deita as tuas bênçãos sobre todos nós, garantindo a toda a humanidade uma noite de profunda serenidade, e para que na próxima semana nós possamos estar ainda mais vigorosos no propósito do bem, vencendo de maneira mais resoluta as imperfeições que ainda trazemos e marchando firmes na direção da felicidade sem jaça que tu apresentas para todos nós. Muito obrigado, Senhor, e despede-nos sob a tua proteção, sob a tua graça, para que nós possamos ter uma noite de muita serenidade e de muita paz. Muito bem, graças a Deus, mais um. Vamos para segunda-feira que vem, mais um Pinga Fogo. Fica todo mundo convidado para a gente estar junto aqui, né, Jorge? Muita paz. Verdade. Uma boa noite para todos, que sejamos todos em paz e que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus permitir. Ó, a gente tem seminário sábado que vem, 10 horas da manhã, com Rafael Lavarini, aqui na Emissora do Bem, para falar do tema Ama, Trabalha, Espera e Perdoa.
mas também tem esse convite aqui, olha só. Salve, salve, galera! Para tudo! Olá, amigos dos Amigos da Luz. Vocês estão sabendo? Arte Une! Uma super live de 6 horas de duração, divididas nos 2 dias. 8 e 9 de agosto. Das 15 às 18 horas. Muitos artistas e muitos músicos do Brasil inteiro, reunidos em prol de um só coração. Esse evento está sendo organizado pelo Amigos da Luz. Galera, eu sou fã dessa turma. Mas ele vai ser transmitido não só por eles. Muitos outros canais espíritas parceiros vão retransmitir. Então não vai faltar oportunidade pra gente assistir. Convide as pessoas da sua mocidade, pessoas do seu centro espírita, da sua família. Convide todas essas pessoas para acompanhar esse evento. Porque você sabe, né? Onde há homens, há arte. E se a arte faz parte das nossas vidas desde sempre, ela também nos une e é cada vez mais importante, ainda mais em momentos tão especiais. Nos vemos lá. Será maravilhoso. Esperamos vocês. Muito legal. Você está sem